problema é que essa novidade gerou novos riscos. Então existem N golpes hoje que são aplicados com o Pix. Muitas vezes essas quadrilhas aplicam dezenas, centenas de golpes. Então ferramentas como essa servem para tentar evitar. Que não é efetivo. O Pix, desde que ele foi lançado, ele mudou muitas vezes. Todos são o mesmo golpe. Então a criatividade do criminoso é muito grande. Quando você quer mais segurança, você perde em privacidade e praticidade. O Pix é uma ferramenta maravilhosa, super fácil de usar, super acessível, instantâneo, substitui inclusive em muitos casos o papel moeda. As pessoas param de andar com dinheiro e andam com o seu aplicativo bancário. O problema é que essa novidade gerou novos riscos. Então, São Paulo, por exemplo, tinha derrubado quase 100% o problema de sequestro relâmpago. E com o golpe do Pix, esse sequestro relâmpago voltou. O carro se tornou um cativeiro e a vítima tem o rosto para fazer o reconhecimento facial. Então é possível limpar uma conta em poucos minutos, desde que você esteja no aplicativo daquela vítima, sob posse também daquela vítima. E isso tem gerado discussões, não só o problema do sequestro relâmpago, mas todas as outras fraudes relacionadas à celeridade do Pix e também a ineficiência do MED, que é um mecanismo especial de devolução. Olha, o Pix é uma grande tecnologia, adesão à maior parte dos brasileiros, ninguém imagina mais fazendo TED, DOC. Nós estamos falando em breve aí do Pix 2.0, estamos falando do Pix empréstimo, dentre outras tecnologias que o Banco Central vem fazendo. Por outro lado, chamou a atenção do crime, seja o crime físico, que hoje te assalta, pega o seu telefone, não quer só o telefone, quer que você revele a senha, e a instantaneidade permite com que esses Pix sejam feitos rapidamente para a conta de um fraudador, e para o crime cibernético também. Então existem N golpes hoje que são aplicados com o Pix, então desde alterações de chaves, ou seja, você recebe um Pix equivocado, até outros golpes digitais em que o Pix foi inserido na estrutura do golpe, como por exemplo, o golpe do falso gerente hoje, não foi você que fez a transação, mas estão tentando sacar o seu dinheiro. Faça um Pix para essa conta, que é a conta do banco, a gente vai assegurar o seu dinheiro, por exemplo. Essa é uma abordagem muito comum. Os criminosos são especialistas em comunicação, em gatilhos mentais, conhecem a vítima, receberam dados pessoais, trabalham com dados pessoais para a vítima, sabem o saldo da vítima, o nome da vítima, as aplicações que a vítima tem. Normalmente conhecem o gerente da vítima, usam foto do gerente da vítima, utilizam números parecidos. Hoje eu tenho técnicas VoIP que eu consigo falsificar o número do banco. Você vai receber uma ligação do número que é do banco, e isso é uma técnica de mascaramento que nós chamamos de spoof caller ou spoof ID. Isso é possível fazer. Ele usa todo esse arsenal, e esse arsenal faz com que a vítima não consiga entender que aquilo é um golpe, porque ele sabia tudo, sabia da conta, sabia que eu tinha feito uma transação, sabia que eu tinha impresso, sabia que eu tinha uma aplicação, era o meu gerente, ele sabia o nome, ele falou. Então todo esse arcabouço hoje de dados pessoais é utilizado para as técnicas, né? E essas técnicas, elas consistem em ter uma ação da vítima, normalmente fazer uma transferência, um Pix, ou fornecer senhas, credenciais de acesso, ou fazer com que ela instale algum programa para uma manutenção, para algum ajuste, e esse programa malicioso vai permitir o acesso remoto ao dispositivo e a partir daí os saques financeiros. Bom, o Pix, basicamente hoje nós temos duas modalidades principais. Primeiro é o Pix que teria sido enviado por engano. Então você recebe na sua conta uma determinada quantia, em seguida te liga a pessoa que fez essa transferência, que te enviou o dinheiro, liga ou manda um WhatsApp, alguma mensagem dizendo que, olha, te enviei o dinheiro por engano. Você poderia estornar para mim, por favor? Só que ele não pede para estornar na mesma conta que foi a origem do dinheiro. Ele pede para você mandar para uma conta de um terceiro. Nesse meio tempo, ele já acionou o mecanismo de devolução do próprio Pix ou pediu para o banco estornasse o dinheiro para ele. O banco vai estornar e você enviou o dinheiro para a conta de um terceiro. Ou seja, você ficou sem o dinheiro que entrou e fez a outra transferência, vai ficar no prejuízo. E a outra modalidade muito comum hoje em dia é que está afetando os comerciantes, né?
Porque a pessoa usa um aplicativo que simula a página do Internet Banking, um aplicativo do banco, e simula estar fazendo a transação de pagamento e mostra o comprovante na tela do celular para o vendedor. O vendedor de boa fé, olha lá, pô, ele realmente fez o Pix, entrega a mercadoria ou presta o serviço e quando vai verificar depois, não entrou o dinheiro porque era um aplicativo falso, né? Era um fake Pix aqui. Então você tem o golpe de Pix da pessoa que fala, olha, eu preciso que você me empreste dinheiro. Que isso pode acontecer num pedido normal, pode acontecer num pedido de sequestro. Né? Todos são o mesmo golpe, só tem lá um arcabouço de engenhosidade social diferente. Então, meu celular caiu, quebrou a tela, eu preciso de dinheiro para consertar a tela. Vai gerar um golpe do Pix. Mãe, eu estou sequestrada, eu preciso que você pague um resgate. Ela faz isso. Não, a pessoa não está sequestrada. É um golpe do Pix. A pessoa fala, olha, o seu filho bateu a cabeça, que eu estou aqui no hospital, se você pagar R$2.000, a gente começa aqui a internação, paga R$2.000, o cara não está internado, não teve acidente, é o golpe do Pix. Aí se você identificar a pessoa por trás desse golpe, que é a parte mais difícil, aí que entra a beleza do direito penal informático, existem várias formas de investigação defensiva para você identificar essa pessoa, e aí você identificando essa pessoa comete um delito. Essa pessoa cometeu um delito de estelionato, agora ele se chama fraude eletrônica. Então, essa pessoa comete um delito contra o patrimônio. Não é roubo, não é furto, é um delito específico de estelionato ou um delito específico de fraude eletrônica. Ponto final. Então, é importante falar. Identificou a pessoa física e não a pessoa jurídica, pode ir atrás dela, identificou, conseguiu demonstrar que aquela pessoa era a pessoa responsável, nenhum problema, você tem como responsabilizar criminalmente essa pessoa pelo delito específico. O problema é que é muito difícil. Enquanto as vítimas enfrentam prejuízos e os criminosos se aproveitam de vulnerabilidades, as instituições bancárias permanecem muitas vezes distante das consequências diretas. Até onde vai a responsabilidade das plataformas financeiras nesses casos? Estão elas realmente comprometidas com a segurança do usuário ou apenas com a conveniência do serviço? Do mesmo jeito que a gente acelerou e desburocratizou um tipo de transferência, que era o TED ou o DOC, nós criamos novos problemas. E a forma de solucionar isso é pensarmos mais tecnologia na solução ou novas leis para trazer um pouco mais de barreiras para verificar se aquela transferência é válida, se a pessoa não está sendo enganada, se a pessoa não é vítima de um crime cibernético e também, por lei, trazer alguma diretriz da responsabilidade dos bancos, não deixar sempre tudo baseado no Código de Defesa do Consumidor ou na decisão interpretativa de um magistrado, de um juiz. Talvez uma previsão legal para definir de fato qual é a responsabilidade do banco quando há uma fraude relacionada ao Pix e ele nada fez. A vantagem do Pix em termos estatais, em termos de controle estatal, é que você passa a registrar operações monetárias. Essas operações monetárias são mais facilmente identificáveis e, portanto, os contribuintes são mais facilmente rastreáveis. Você precisa menos de emissão de papel moeda, e menos de emissão de papel moeda implica em menos custo para um governo e menos custo para um banco. O banco precisa de menos gente para operar um sistema que funciona através de algoritmo. Com base nisso, a teoria do direito do consumidor, do risco do negócio, vai dizer que se você, fornecedor de um serviço, tem uma vantagem num serviço, então você também tem que assumir os riscos dessa vantagem. Então, a partir da teoria do risco do negócio, teoria bem amplamente divulgada no Brasil desde 1990, então você tem uma resposta de responsabilidade por parte do banco se ele for omisso nos movimentos de busca destas recuperações de valores. Você tem, por exemplo, julgados no Rio de Janeiro, só para você ver o quanto a responsabilidade é importante, a responsabilidade por risco do negócio, você tem decisões no Rio de Janeiro em que o golpe de saidinha de banco, a pessoa saca um dinheiro e quando ela sai, ela é assaltada, isso responsabiliza o banco. Mas o banco foi assaltado fora do estabelecimento, na calçada em frente ao banco. Mesmo assim, há uma responsabilização do banco. Então, claro que o banco vai fazer o que ele puder, vai fazer os movimentos necessários de segurança da informação para tentar evitar que os delitos aconteçam. Mas se ele usar todos os esforços e ainda assim o delito acontecer, ele acaba respondendo pelo risco. Tem uma previsão legal no STJ que traz que a responsabilidade dos bancos é uma responsabilidade objetiva.
Então, isso significa que, na maioria dos casos, o banco, numa ação judicial, precisa provar que, de alguma forma, não contribuiu ou que foi dirigente para não deixar que aquele crime acontecesse. Tem muitos casos em que a culpa é exclusiva do consumidor. Então o consumidor, por exemplo, valida numa conta bancária e transfere para alguém. O banco não tem absolutamente nada a ver com isso. O próprio dono da conta foi lá e transferiu o dinheiro para alguém e depois descobriu que, por exemplo, não era o filho, era um criminoso se passando pelo filho. Nesse caso é muito difícil você responsabilizar o banco, porque mesmo que nós contássemos com mais etapas de segurança, todas seriam superadas. Afinal, quem está fazendo a transferência é o próprio dono da conta. Diferente quando a conta é invadida por alguém. Então vem um IP externo, um acesso totalmente divergente e faz um monte de transferências. Ou, por exemplo, aquele consumidor nunca fez empréstimos e do nada vem um empréstimo super alto. Ou aquele consumidor nunca sacou seus investimentos e vários PIX são realizados em sequências para diversas contas com valores elevadíssimos. Nesses casos que eu cito, espera-se que o banco bloqueie preventivamente, porque a conduta daquele que acessa a conta é totalmente divergente do perfil do consumidor usuário. E diante dessa conduta divergente, pode ser interpretado como uma falha de segurança no banco, e aí com a súmula do STJ poderia se aplicar a responsabilidade dos bancos. Então depende de cada caso, mas tem muitos casos em que o banco sim é corresponsável e é condenado a ressarcir as vítimas diante de determinados golpes relacionados ao PIX. Então, se você percebe, hoje você tem um mecanismo específico de que o banco pode acionar através da sua capacidade financeira com o Banco Central, ele consegue reverter um PIX malicioso. Mas, se ele deixar de reverter acionado, ele responde civilmente por isso. O MED, Mecanismo Especial de Devolução, é acionado pela vítima no seu banco que você é consumidor. Então você liga no seu próprio banco, de onde o dinheiro saiu, e solicita o MED. O banco, então, é obrigado a acionar esse sistema de recuperação de valores e ele faz o congelamento, ou tenta fazer, dos valores no banco de destino. Se ele consegue bloquear valores, ele valida que realmente houve uma fraude e devolve o valor da conta da vítima. O MED não funciona para transferências que você fez de maneira equivocada. Então, se alguém te passou um código PIX, uma chave PIX, e ela está errada, se você acionar o MED, ele será negado. O MED funciona apenas para quem foi vítima de crime tentar recuperar os valores que foram enviados a um criminoso. A vulnerabilidade do PIX hoje principal é na reação, na resposta. Existe o MED, um mecanismo especial de devolução, que não é efetivo. Primeiro, porque os bancos não divulgam, tem medo. Segundo, que a vítima, a partir de um PIX fraudulento, vai buscar o MED para a instituição financeira, muitas vezes se depara com um gerente que não sabe o que é isso. Não sabe se é MED, se é contestação. Terceiro, que confundem com bloqueio cautelar. Bloqueio cautelar deveria funcionar sem ninguém acionar. O banco tinha que identificar que aquela transação não é ou não tem cara de uma transação legítima e suspender. E quarto, que o MED é ineficaz, porque por mais que a lei e o Banco Central diga que ele pode ser acionado até 80 dias, em 90% dos casos os bancos retornam que, olha, conversei com o banco de destino e não tem mais saldo lá. Então, um recurso que serviria para reverter as transações por fraude não é usado adequadamente. Espera-se que com o novo MED eu consiga bloquear a sequência. Ou seja, a partir do momento que entrou na conta do bandido, para onde ele transferir, eu consiga fazer o bloqueio em sequência. Essa é uma perspectiva do novo MED anunciado pelo Banco Central. Por outro lado, existem pessoas que de má fé, elas fazem um PIX para você, não gostaram do seu serviço, do seu produto, acionam o MED, e sendo que não deveria ser acionado o MED, porque o MED é só para fraude, e aí você vai ter um problema de contestação e até encerramento de contas. Então vejam, né? Por um lado o crime usa, sabe que o MED não funciona, por outro lado, algumas pessoas usando o MED de má fé para uma finalidade pela qual ele não foi criado. Teve uma pesquisa que mostrou recente que apenas 9% das reclamações de ativação do MED geraram o retorno do valor da vítima. 91% perderam-se ali os valores. Os manuais do Banco Central falam que a resposta tem que ser rápida, até 48 horas, tem que ter um retorno, etc. Os manuais do MED do Banco Central
traz alguns prazos em hora, mas nós sabemos que muitos bancos não cumprem o manual do MED, então tem pessoas que acionam o MED 2, 3 dias depois, 4 dias depois tem algum retorno. E é aquela história, está em análise, né? Esse tempo de análise é o que o bandido precisa para sacar, para converter, para mandar para outra conta e dificultar. Então não adianta ter MED se eu não tiver uma resposta rápida das instituições ou que se eu não conseguir rastrear a sequência a partir do recebimento pelo bandido, porque é ali que ele vai dar a vazão. E hoje o MED não enxerga as transações posteriores à transação fraudulenta e isso colabora para que o Pix não retorne, né? Nem parcialmente nem totalmente para a vítima. Se o banco simplesmente negar as reclamações todas, dizendo não achamos, não há saldo, etc., ele precisa procurar órgãos de defesa do consumidor para esses ajudarem em alguma composição extrajudicial, no sentido de que se verificará se houve culpa exclusiva do consumidor, se o banco também agiu com algum tipo de negligência, se não tomou as devidas cautelas. Ao final, poderia judicializar a questão diante de todas essas provas colhidas e também da a sua celeridade em reagir diante da fraude. Então, quanto mais rápido aquela vítima agir, é mais provável que ela tenha chance de fazer alguma coisa se precisar da justiça. O que a vítima tem que fazer? Em primeiro lugar, aciona o banco. Aciona o banco para o banco colocar sob alerta a conta destinatária. Em primeiro lugar, imediatamente. E, em seguida, comunique à polícia. Tem que ser registrado no boletim de ocorrência. A subnotificação dificulta que a gente possa mapear essas quadrilhas e traz uma ausência de elementos maiores. Então, toda ocorrência deve ser registrada, que a polícia vai analisar esses dados e vai ser dado um tratamento. Então, para a gente trabalhar, a gente precisa de mais detalhes. E muitas vezes essas quadrilhas aplicam dezenas, centenas de golpes. A gente tem casos aqui que a gente está analisando um crime que foi cometido e quando a gente olha uma outra vítima aqui, às vezes até de outro município, e é a mesma quadrilha, eles têm interligação. Então, se muita gente começa a cair em um golpe, você constrói uma estatística dizendo que muita gente começa a cair num golpe X, então é possível que o Estado se movimente para evitar que esse golpe continue acontecendo de forma recorrente. Então, ele pode criar normativos específicos, ele pode criar regras administrativas específicas, pode criar procedimentos específicos, ele pode criar prevenções específicas. Então, fundamental você criar, entender que o registro de um boletim de ocorrência tem uma função estatística e essa função gera política pública. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa política pública gera legislação. Nossa legislação é muito ruim ainda. Então é necessário se criar uma situação, uma legislação específica, talvez ainda mais incisiva para responsabilizar, por exemplo, o banco de um Pix fora do comum feito por uma pessoa. Por quê? Porque cada vez que você gera uma implicação monetária, financeira, um prejuízo financeiro para uma instituição financeira, isso vai gerar uma contra-inteligência necessária. Eles vão se movimentar nesse sentido. É a história toda vez que você perde o voo, eles têm que colocar você no próximo voo e indenizar você, e pagar alimentação, e pagar um novo voo, e pagar hospedagem. Isso faz com que haja um esforço para evitar que isso aconteça e, evidentemente, um esforço legislativo para retirar a legislação que faz com que eles paguem por isso. Então é super importante nesse sentido. As instituições financeiras estão realmente empenhadas em aprimorar os mecanismos de segurança ou as medidas adotadas são apenas paliativas? E os usuários conhecem e aplicam as práticas necessárias para se proteger ou acabam caindo em armadilhas por falta de orientação? Em um universo de transações digitais instantâneas, até onde vai o papel de cada parte para prevenir golpes e manter o sistema seguro? Olha, parece que parte dos bancos entendeu a sua responsabilidade em relação à segurança digital, né? Até um passado recente, eram poucos os bancos que gastavam dinheiro com propagandas de segurança, ou seja, trabalhavam só nos atrativos, nas condições, nos benefícios e não trabalhavam com segurança. E os bancos começaram a ser processados e perder os processos, né? Por quê? Anunciam segurança, criam uma expectativa no usuário, no cliente e diante de um golpe, de uma fraude, eles viram as costas, né? As pessoas estão, enfim, sem qualquer respaldo. Então hoje você vê já os bancos fazendo
propagandas ostensivas de que o gerente não liga, de que não pede Pix, de que o número é um número passivo, não é um número telefônico que vai originar ligações, que não se pede senhas, que não se pede confirmações. São elementos que podem parecer simples, mas são muito efetivos, porque eu estou falando de uma população bancarizada, grande parte que não tem instrução, não tem conhecimento, não consome assuntos de segurança digital. E isso vai fazer toda a diferença, porque ela vai, poxa, meu banco alertou. Então, por exemplo, você tem circunstâncias em que na Inglaterra, por exemplo, se pede para que as operações de valor de mais vulto sejam feitas mediante selfie. Então existe essa situação que está em andamento, são testes ainda. Você tem a possibilidade de verificar se as transações estão acontecendo através do GPS do aparelho, se as transações estão acontecendo em locais que essa pessoa costuma frequentar. Você tem situações em que você vai viajar, para você usar um cartão de crédito tem que dar um aviso de viagem. Senão, identificando que você está em outro país, o banco trava essa operação. Você tem situações em que você trava o valor do Pix. Né? Esse limite do Pix que você só consegue mudar depois de X horas é uma forma de tentar travar operações acima da sua normalidade. Então, ferramentas como essa servem para tentar evitar a prática. Além de tudo isso, eu imagino que educação continua sendo fundamental. Os bancos têm que investir mais em campanhas ostensivas, quer no aplicativo, quer na TV, quer na internet, principalmente em sites de vídeo, em buscadores, que é onde as pessoas estão se informando. Nessas redes que elas têm acesso com as abordagens criminosas. É lá que o banco tem que estar também com o seu dever de educação. O Pix, desde que ele foi lançado, ele mudou muitas vezes. Então, por exemplo, lá no começo não tinha aquele limite de operação da noite, e daí foi colocado depois. Então, você tem lá entre 22 e 6 da manhã, limites menores e tudo mais. Uma outra coisa que está em curso agora é o cadastro de novos aparelhos. Então, por exemplo, se a pessoa... Isso está entrando em vigência agora, ainda em 24. Se a pessoa comprar um celular novo a partir do final do ano ou do próximo ano, ela vai ter que autorizar aquele dispositivo para poder usar o Pix. É mais ou menos parecido como quando a pessoa trocou de celular e ela tem que ir até uma agência, um caixa eletrônico para autorizar uma chave eletrônica, para autorizar o aparelho. Então, esse bloqueio reverso, na verdade, o que acontece? É o Banco Central implementando mais mecanismos justamente para tentar aumentar o nível de segurança da plataforma como um todo. Então, vou te dar um outro exemplo. Quando uma pessoa faz hoje um Pix que foge do padrão habitual do que ela faz, seja por valor, localização, horário, hoje essa cobrança, inclusive, ela pode ficar suspensa muitas vezes por 30 minutos, por 1 hora, fica lá sendo validada pela instituição financeira, a pessoa pode estar sendo coagida a fazer aquela transferência. E nesse caso é a mesma coisa, tentar dar mais mecanismos para a pessoa, para ela poder bloquear esse recurso, para ela poder fazer algo a respeito. Ou seja, se ela caiu num golpe, se ela fez sem querer, enfim, para ter mais mecanismos de controle e segurança. Uma muito importante o que já está funcionando, né? Que é o Pix agendado. Então, quer dizer, aí você substitui aquela figura que até então era ocupada pelo boleto, né? Ou seja, eu gero um boleto contra o teu nome, contra no sentido da emissão, né? Da pessoa ou da empresa, e a pessoa tem lá uma data para honrar aquele pagamento. É a mesma coisa com o Pix. Então, eu te mando um Pix que tem uma data lá, naquela data o dinheiro vai ser debitado da conta. Outra mudança importante é o Pix com recorrência, né? Esse Pix agendado com recorrência, porque aí ele passa a substituir o mecanismo do débito em conta automático, né? Que é, por exemplo, muito útil para, vamos lá, contas de luz, água, TV por assinatura, academia, esse tipo de coisa. É aquele pagamento que a pessoa tem que fazer todo mês, que antigamente era feito ou por boleto ou por débito automático. Só que débito automático no Brasil nunca foi muito usado. E por quê? Porque as pessoas têm um certo estigma, têm uma lembrança de cobranças indevidas. Outra mudança é o Pix por aproximação. Então, quer dizer, a pessoa vai poder, ao invés de fazer um pagamento lendo um QR Code ou copiando um código,
que daí muitas vezes é o que acontece hoje, a pessoa manda um código copiar e colar pelo WhatsApp ou coisa do tipo, a pessoa vai poder, ou dentro do aplicativo da instituição financeira, ou cadastrar o Pix dela, da mesma forma que ela cadastra no Android e no iOS, cartão de crédito e débito. Então ela já deixa ali. Daí ela vai poder chegar na maquininha, aproximar o aparelho dela, só que ao invés de fazer um pagamento com cartão de crédito, ela já vai fazer direto por Pix, por aproximação. E no futuro, o Banco Central já sinalizou que inclusive vai ter pagamentos internacionais, câmbio, quer dizer, o Pix ele tende a se integrar também com outras moedas, com outros países, ele passa a funcionar também fora do Brasil. Então isso está na agenda do Banco Central. E aí o que o Banco Central está fazendo é avançando numa agenda de inteligência e troca de informações entre essas instituições, justamente para ter o quê? Para você ter uma red flag, ter ali um alerta em relação a pessoas que já participaram de fraudes, já participaram de golpes, chaves Pix que já tiveram envolvidos em esquemas. Ou seja, além dessas mudanças operacionais, existe uma agenda muito focada em segurança, justamente para identificar as fraudes e golpes. Né? Tá? Isso com certeza vai inibir golpes na medida em que torna-se um pouco mais burocrático o sistema. Evidentemente, a pessoa vai pegar o aparelho da vítima e vai sair disparando Pix enlouquecidamente até zerar a conta da vítima. A partir do momento que a gente tem limitações de valor, limitações de prévio cadastramento de contas, tudo isso dificulta a ação dos bandidos. Agora, vai dificultar um pouco a utilização do aplicativo? Com certeza. Agora, sempre que a gente pensa isso de uma forma geral na vida, quando você quer mais segurança, você perde em privacidade e praticidade. Então, se a gente colocar na balança, eu acho que vai ser útil sim, principalmente a exigência de prévio cadastro do destinatário para que você consiga efetuar transações de valores mais altos. E isso com certeza vai dificultar a ação dos bandidos, sim. Todo usuário de Pix deveria entender um pouquinho como ele funciona. A lição de casa é se interessar um pouquinho sobre o tema. Se a partir de hoje é uma das formas mais comuns de transacionar dinheiro em nosso país e você usa todo dia, você precisa entender como ele funciona, porque entendendo como o Pix funciona, talvez você não caia num golpe em que o indivíduo altere o QR Code. Recentemente saiu uma notícia que existem aluguéis de bicicletas pelo mundo, inclusive, que você lê o QR Code e faz a liberação da bicicleta fazendo um pagamento. Os criminosos iam nesses totens, que a bicicleta fica presa, e colavam em cima do QR Code original o QR Code falso. Então você vai fazer a liberação da bicicleta, lê o QR Code para fazer a transferência Pix, só que o QR Code está sendo direcionado para a conta do criminoso, porque ele colou fisicamente o QR Code falso. Então a criatividade do criminoso é muito grande. A gente precisa conhecer a plataforma, porque, por exemplo, quando você lê o QR Code e verifica que o destinatário não tem nada a ver com aquele banco que libera, por exemplo, a bicicleta, não tem nada a ver com alguém que você espera que seja compensado, ou que nenhum banco solicita a senha, nenhum banco solicita transferências para resguardar o seu dinheiro. Eu tive cliente que ele caiu numa fraude, que ele recebe uma ligação e um atendente falso disse que ele estava sendo vítima de um crime cibernético. E para resguardar o dinheiro dele, ele tinha que transferir para uma conta. E ele fez essa transferência. Claro que era para a conta do criminoso. Então, se nós tivéssemos um pouquinho mais de educação digital para conhecer a plataforma e se precaver, esses golpes também diminuiriam os índices. Mas, lamentavelmente, o Brasil é super conectado e pouco conhecedor da tecnologia. Então, o que a gente orienta? No caso dos vendedores, tem que olhar, infelizmente, se não foi feito pela máquina, que tem a máquina que recebe, ou através de um QR Code, ou o pagamento é identificado aqui na hora na máquina, ele está vendo que entrou o dinheiro. Se ele não dispõe desse equipamento, ele vai ter que olhar o saldo dele, ou o extrato do banco, na hora para ver se o dinheiro efetivamente entrou, porque o Pix é imediato, né? Então, infelizmente, há de se ter essa cautela extra hoje. E no caso do Pix por engano, quando você receber um dinheiro na sua conta que não era realmente previsto, você não deveria receber aquele dinheiro, e você de boa fé quer devolver esse dinheiro para a pessoa que teria mandado por engano, simplesmente acione a ferramenta do próprio Pix para devolução para a mesma conta. Tá certo? Assim você não corre o risco
de estar enviando para uma terceira pessoa e ficar sem o dinheiro. Manter o aplicativo bancário atualizado é muito importante. Não baixar qualquer aplicativo que não dos repositórios oficiais. Pediram para eu baixar aqui uma correção do banco, mandaram um APK. Não baixe. Nós já tivemos casos de aplicativos bancários que eles mudavam a chave Pix na hora da transferência, era um malware do aplicativo bancário. E ficar atento às medidas de segurança reativas. Então, a partir do momento que identificou que foi vítima de um Pix, ou fez um Pix fraudulento para alguém que, enfim, te iludiu, um estelionato, e imediatamente fazer contato com a sua instituição financeira, acionar o mecanismo especial de devolução e fazer prova. Tem muitas pessoas que, eu acionei, liguei para o gerente, mas e aí, cadê a prova? Não tem. E amanhã isso pode ser útil num processo judicial, que o banco pode falar que não, ele veio aqui, conversou, etc., não teve o acionamento. Então faça a prova, muito cuidado antes e, caso ocorra, imediatamente acionar o MED, que hoje é o mecanismo que nós temos para tentar reverter essas transações. Então a segurança jurídica hoje ela é quase absoluta numa transferência Pix. Vai funcionar e compensa para outra pessoa. O que a gente precisa ensinar é que você precisa saber quem é a outra pessoa para ter certeza que você está pagando quem você deseja. Aí nós teremos mais segurança ao utilizar uma ferramenta que, como eu disse, é boa, mas depende do amadurecimento social para saber utilizar de maneira mais segura e também tecnologia para combater as fraudes que foram criadas ou pioradas por causa do Pix, como o exemplo do sequestro relâmpago ou tantas outras fraudes que voltaram com mais rigor ou com mais costume por causa do Pix.